Dando continuidade ao curso do QET, hoje nós falaremos do capítulo 2, cujo tema é Juntos somos fortes, a Igreja e a Sociedade. Antes de iniciar, reforço uma ideia que precisa ficar bem clara. A Igreja Católica possui sua doutrina social que está baseada na vivência de Jesus Cristo, a qual está registrada no seu Evangelho. O tema A Igreja e a Sociedade traz uma parte da reflexão sobre a vivência, como nós cristãos temos que viver na sociedade. O que visa a doutrina social da Igreja? Enfatizar as obrigações da ação social e justa, tal como aparecem no Evangelho. Protestar em nome da justiça, sempre que estruturas sociais, econômicas ou políticas contradizem a mensagem do Evangelho. A fé cristã tem um conceito claro da dignidade do homem e da mulher, e daí deduz determinados princípios, normas e valores que permitem uma ordem social livre e justa. Na aplicação da sua doutrina social, a Igreja torna-se defensora de todos aqueles que, por diferentes razões, não podem erguer sua voz. Ou seja, a Igreja, ela fala em nome dos mais oprimidos, dos mais pobres. O que é que define a doutrina social da Igreja? A origem da doutrina social, na origem da doutrina social estão envolvidos todos os membros da Igreja, segundo suas tarefas e carismas. Os princípios da doutrina social foram formulados em importantes documentos eclesiais. A doutrina social é a doutrina oficial da Igreja. Como surgiu a doutrina social da Igreja? A doutrina social surgiu a partir do posicionamento por parte do magistério da Igreja sobre questões sociais que feriram a dignidade da pessoa humana. Aí a gente traz memória do início do século XIX, com o surgimento da industrialização, a chamada Revolução Industrial, que fez com que a mão de obra da época fosse muito explorada. Não existia naquela época proteção no trabalho, as cargas horárias eram abusivas, não existiam férias, existia trabalho infantil, condições insalubres e além de muitas outras formas de exploração. O Papa da época, que era o Leão XIII, escreveu na sua encíclica chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas, elaborando o esboço de uma ordem social mais justa. Geralmente, quando na sociedade surge alguma situação que põe em risco a dignidade da pessoa humana, a Igreja sempre se posiciona de alguma maneira. Assim, podemos afirmar que a doutrina social ela é um conjunto de declarações que são feitas ao longo dos tempos, identificando o posicionamento da Igreja. O que é que a Igreja pratica? Por que é que a Igreja pratica a solidariedade? Se a Igreja não fosse solidária, seria uma contradição em si mesma, considerando a vivência de Jesus Cristo. A Igreja é o lugar onde ocorre a contínua solidariedade de Deus com o homem. Seguindo os passos de Jesus, a Igreja é solidária com os mais fracos, com as vítimas do seu tempo. Como se relacionam a doutrina social e a fé? Nem todos que se empenham socialmente e politicamente, por isso são cristãos. Mas alguém terá dificuldade de se considerar cristão se não se empenhar socialmente. O Evangelho obriga veementemente o homem e a mulher a empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade e pela paz. Os cristãos devem trabalhar por uma sociedade melhor. Sempre vivendo ao espelho do Evangelho de Jesus, a gente tem que ter isso em mente. Por isso que está até enfatizado, os cristãos devem trabalhar por uma sociedade melhor. O Evangelho é sinônimo de ajuda ao desenvolvimento? Ao lado da liturgia e da pregação está a caridade, ou seja, a prática do amor ao próximo, uma das 3 funções da Igreja.
Se a igreja se limitasse a anunciar a fé, mas se esquecesse das condições de vida miserável dos homens, trairia Jesus. Veja o que está até destacado, porque realmente, seria uma traição a tudo que Jesus vivenciou na sua missão. Que se aproximou e curou os homens no corpo e na alma, e na sua unicidade pessoal e nas suas necessidades sociais. Remover a mensagem social da mensagem da fé seria reduzir o evangelho à metade. Ou seja, se a gente remove a mensagem social baseada na vivência de Jesus Cristo, o seu evangelho, ele teria uma redução do seu valor, da sua importância. E isso não pode. Vários são os trechos do evangelho que demonstram o servir de Jesus. Eu trago aqui alguns 3 para a gente poder enfatizar. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento, é o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Isso está em Mateus 22, 37 a 39. Outro trecho do Evangelho que também traz, que reforça essa ideia do servir de Jesus ao próximo. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus 25, 40. Está até destacado, foi a mim que fizeram. Outro trecho do Evangelho de Jesus, também baseado no Evangelho de Mateus, Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, desses 3 trechinhos, eles já reforçam a vivência de Jesus, na sua missão de ajudar os mais fracos, os mais oprimidos, os mais necessitados. E a gente tem que ter isso em mente para fazer a nossa vivência religiosa enquanto cristãos católicos. Até onde se pode envolver a igreja em questões sociais? Não é missão da igreja substituir o Estado ou a política. Por isso, ela não oferece soluções técnicas para os problemas sociais concretos. A Igreja Católica não faz política, mas inspira a política a partir do Evangelho. Nas encíclicas sociais, os papas desenvolvem princípios orientadores para determinados temas sociais, como o salário, a propriedade, os sindicatos, que devem ajudar a construção de uma sociedade mais justa. A Igreja sempre se posiciona, reforçando essa ideia, a partir de situações que vão acontecendo na sociedade, naquele tempo que está se vivenciando. Se ferir a dignidade da pessoa humana, com certeza terá uma manifestação da Igreja contrário a isso. A Igreja favorece determinado modelo social e político? Sim, a Igreja é a favor de uma ordem livre e democrática, porque esta oferece a melhor garantia para a participação social de todos para a salvaguarda dos direitos humanos. A Igreja não ultrapassa sua competência quando se pronuncia sobre questões sociais? Muita gente pergunta e questiona isso, Quando a Igreja se pronuncia sobre questões sociais, não se intromete em assuntos que lhe são alheios, ou seja, que não são da sua conta. Inspirado no Evangelho, a Igreja faz-se defensora dos direitos mais elementares do homem e da sociedade. É seu direito e dever pronunciar-se onde quer que seja, que a injustiça ponha a mão e que coloque em perigo a vida de algum irmão. A doutrina social da Igreja dirige-se exclusivamente aos cristãos? Os papas têm sempre acentuado que a DSI tem um sentido especial para a própria comunidade cristã. Mas, porque a doutrina social da Igreja recebeu os seus impulsos essenciais a partir da fé em Deus,
que é amoroso e justo, qualquer ação movida pelo amor e pela justiça se encontra sob a luz da promessa de Deus. Isso obriga ainda mais a nós cristãos a realizarmos o bem. Mas, além disso, todos os homens de boa vontade devem se sentir interpelados pela doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja já está concluída? A convivência social esteve e está hoje marcada por um desenvolvimento constante e por uma dinâmica incrível a todos os níveis. Por isso, também, a doutrina social não é uma doutrina fechada e acabada. É verdade que ela tem sua base segura no Evangelho de Jesus, com firmes princípios e teorias, mas, a partir daí, ela deve encontrar novas respostas para as questões sociais e os desafios presentes. Agora nós vamos falar sobre um tema que também está nesse capítulo 2, que é sobre a comunicação. Qual é o entendimento da Igreja sobre a comunicação? Para que servem os meios de comunicação, segundo a Igreja? A Igreja entende que uma sociedade democrática não pode funcionar sem uma livre troca de opinião, de informações, sem a participação de todos e todas. Em 1948 foi criado o Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, que no ano de 2016 foi suprimido e fundido à Secretaria de Comunicação. A Igreja se preocupa de como a fé pode ser anunciada de modo adequado na mídia. O Papa, o falecido Papa Bento XVI, ele fez uma abordagem sobre esse tema, na qual ele faz algumas citações. Ele dizia que as novas tecnologias, internet, as redes sociais, isso naquela época, que ele era Papa ainda, promoviam uma maior interação entre as pessoas para além do espaço e das próprias culturas. Isso acontece até os dias atuais de forma mais acelerada. Ele também manifestou preocupação de possíveis riscos e aconselhou sobre o uso consciente dos meios de comunicação, principalmente das redes sociais. Ele dizia, abre aspas, as redes sociais, para além de instrumento de evangelização, podem ser um fator de desenvolvimento humano. Isso foi em 2013, uma mensagem que ele emitiu para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Naquela época estava surgindo, ainda a gente já tinha até uma visão de que estava bem avançada essa questão da rede social, mas trazendo para os dias de hoje quanta coisa já aconteceu. E a gente vê a preocupação dele, faz todo sentido, A preocupação com o fosso digital, um termo que foi criado, que a gente vai explicar melhor. É muito importante a participação de todos e todas na formação da comunidade. Este é o principal objetivo de todos os meios de comunicação social. Contudo, na internet e redes sociais, muitas pessoas estão excluídas por diversas razões. Razões estruturais, financeiras, ou pessoais, nas quais elas não podem tirar proveito, desses meios de comunicação, de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Para que aqui não se dê essa exclusão de indivíduos ou grupos, é o que a gente chama de fosso social, essa exclusão dessas pessoas. A Igreja defende um livre acesso de todos aos meios de comunicação social, bem como a proibição de formação de monopólios ou de controles ideológicos. Isso é um perigo. Se a exclusão atinge pessoas idosas, desempregados e pessoas com uma educação formalmente limitada, é correto falar-se de um fosso digital, que deve ser absolutamente superado. O fosso digital em si, é uma forma de exclusão, das pessoas, da qual as pessoas mais necessitadas não têm acesso a essas redes sociais, à internet, à comunicação em si. É o que a Igreja chama desse fosso social e se preocupa para que isso não exista, para que todos tenham acesso às comunicações. Como usar corretamente a mídia?
de lá para cá, né, de 2013, de quando o Papa Bento XVI fez aquela citação, né, como que a gente pode agora usar corretamente a mídia, considerando a nossa realidade hoje? Com as chamadas mídias clássicas, jornal, rádio e televisão, cada um deve decidir como lidar e ter a sabedoria de compreender o que é verdade ou não, né? A mensagem que está sendo passada ali pelas emissoras. Já nas redes sociais, a responsabilidade se torna ainda maior, porque além de nós recebermos conteúdo, nós também produzimos conteúdos através das nossas postagens, das nossas repostagens. Então a gente tem que ter esse cuidado maior com aquilo que vai ser postado, principalmente quando a gente faz alguma citação em relação à igreja, né, a nossa vivência. Então existe essa preocupação. Temos que dar bons exemplos de utilização das redes sociais para as nossas crianças, adolescentes e jovens, né? Na nossa realidade hoje, está muito mais grave essa situação, né? Então, as crianças de novinhas já têm esse acesso às redes sociais, então temos que ter cuidado com os conteúdos que elas acessam para que não tenhamos problemas futuros. É desejável que os cristãos dominem o continente digital e preencham com a luz do Evangelho. Desta forma, o estilo de sua comunicação deve destacar-se de forma positiva nos padrões comuns. Então, a gente que é cristão tem que ter esse cuidado, né? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, ele diz, né, que a alegria do Evangelho é para todo o povo, não pode excluir ninguém. Então, nós tivemos a preocupação do Papa Bento e também do Papa Francisco, né, falando sobre essa questão da comunicação. Tem aqui uma citação dele. Ele orienta, o Papa Francisco, a presença dos cristãos nos meios de comunicação social. Ele diz que a igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, sem demora, sem resistência e sem medo. Então, a gente pode usar de forma positiva as mídias, as redes sociais, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Trechos de documentos da Igreja, né, da doutrina, que vai citando a doutrina social, que surge a partir desses documentos que a Igreja vai escrevendo e atualizando ao longo do tempo. Nós temos aqui o Gaudium et Spes. Geralmente, esses títulos desses documentos, eles são em latim, e aí a gente traz o significado deles, né? No documento pastoral do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança, traz num dos seus trechos a seguinte ideia: deve-se superar-se e eliminar-se como contrária à vontade de Deus qualquer forma social ou cultural de discriminação quanto aos seus direitos fundamentais da pessoa, por razão de sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. Isso do ano de 1965. Então a Igreja já tinha esse posicionamento, reforçando, baseado na vivência de Jesus Cristo. Centésimos anos, mais um documento, né? Essa encíclica foi escrita pelo Papa João Paulo II no ano de 1991, em 1º de maio. E ela vem em comemoração, né, e fazendo memória dos 100 anos de uma outra encíclica que foi escrita. Foi publicada em 1º de maio de 91, Centésimos Anos, que significa centésimo ano. Ela celebra o centenário da Rerum Novarum, que foi escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Essa encíclica, nós temos as seguintes ideias, os seguintes temas, sobre as raízes do conflito social: a luta de classes e militarismo, o ateísmo e individualismo, a desigualdade, a exclusão, a falta de paz e a cultura da vida.
são mazelas, né, que prejudicam a vivência da gente na sociedade. E aí, a partir de tudo que foi falado nesse capítulo 2, o que a gente traz? O que fica de mensagem final para a gente compreender, né? A igreja possui o papel de abordar essas raízes do conflito social e promover a justiça e a paz, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e solidário e pacífico. E aí eu encerro desejando a paz e bem para todos e todas, um ótimo estudo do Duquette.